Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Altino Lima, sou professor de Ciência do Ensino Fundamental 2. E hoje a gente vai conversar sobre ondulatória, um assunto de física que está dentro do livro de ciências de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Para início de conversa, a gente vai dar uma olhadinha aqui, nesse assunto de ondulatória. Vocês estão vendo logo aí, a gente está vendo um universo onde tem alguns satélites artificiais. Tem um parâmetro aqui de uma questão, de duas perguntinhas que nós vamos comentar. Em 1957, o primeiro satélite artificial foi lançado ao espaço pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde então, inúmeros outros satélites passaram a orbitar o nosso planeta. Com isso, usufruímos atualmente de uma grande variedade de dispositivos integrados a uma rede global. A primeira pergunta é: como as antenas na Terra conseguem estabelecer uma comunicação entre si, mesmo estando a centenas ou até mesmo milhares de quilômetros uma das outras? Meus queridos alunos, os sinais emitidos pelas antenas são ondas, que podem se propagar por milhares de quilômetros. Esses sinais chegam aos satélites e são retransmitidos para outras antenas. A segunda pergunta diz o seguinte: o sinal transmitido de uma antena para os satélites pode se propagar no vácuo? Justifique sua resposta. Sim, os sinais podem se propagar no vácuo, uma vez que são ondas eletromagnéticas. Então, já posso concluir, meus queridos alunos, que as ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam no vácuo. Eu também posso concluir que os sinais podem se propagar no vácuo ao considerar que os satélites já estão fora da atmosfera terrestre. E aí a gente vai passar aqui para a segunda parte do livro. A segunda parte do livro fala sobre as propriedades das ondas. A internet está um pouco lenta, mas aqui chegou. Tem dois objetivos que nós vamos comentar. O primeiro é definir o que é uma onda e suas propriedades, e o segundo é distinguir e classificar as ondas com base em suas características. Os demais objetivos a gente já vai trabalhar na próxima aula. Tudo bem? Antes de falar das classificações de propriedade das ondas, eu quero comentar uma coisinha aqui para vocês. Quando chutamos uma bola, nosso pé ele transfere energia para a bola, que entra em movimento. Se essa bola atingir um objeto, a energia dela pode ser transferida para esse objeto, ok? E evidentemente esse objeto ou ele vai quebrar ou ele vai cair, Alguma coisa vai acontecer com esse objeto. Pois a bola em movimento transporta energia para esse objeto, ok? Nesse exemplo aí, pessoal, a energia e a matéria, no caso a bola, foram transportadas juntas de um ponto a outro. Então eu chutei a bola, transferi a energia do meu pé para a bola em movimento bateu em algum objeto, transferiu a energia dela para o objeto, derrubou o objeto, quebrou o objeto, enfim. Será que é possível transportar apenas energia sem que a matéria seja deslocada, sem que a matéria saia do lugar? Eu posso dizer para vocês que sim, Isso ocorre por meio das ondas, tá? E é o assunto que a gente vai começar a trabalhar agora, ok? Então, classificações e propriedades das ondas. Imagine um lago com águas calmas e algumas folhas em sua superfície espalhadas. Ao deixar um objeto cair sobre essa superfície, no caso, você vai deixar um objeto cair no lago, você vai observar a formação de pulsos. Pulsos são vibrações para cima e para baixo, provocada pelo impacto do objeto que você deixou cair na água. Então, o pulso de onda é uma perturbação
que se propaga através de um meio. Então, a partir do momento que eu deixei cair algo, uma pedra na água, vai haver ali uma vibração, uma perturbação, e vai ser criado ali pulsos de ondas. Ok? Essas vibrações, elas não se restringem a um único ponto. Elas vão se propagar de forma circular pela uma boa parte do lago. Tranquilo, pessoal, até aí? Quando os pulsos alcançam as folhas que estão ali na superfície da água, elas passam a se movimentar, mas elas passam a se movimentar somente para cima e para baixo. Isso quer dizer que elas vão se movimentar devido aos pulsos da onda verticalmente. Elas não vão se deslocar lateralmente, quer dizer, não vão se deslocar horizontalmente. E o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a perturbação provocada na superfície da água pela queda do objeto não provoca nenhuma correnteza, ou não provoca nenhum deslocamento horizontal. Apenas movimentos verticais que são transmitidos em sua superfície. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nessas imagens. Olha, aqui algo caiu na água, provocou esses pulsos de ondas, né? Que são perturbações que se propagam através de um meio material. E aí, se vocês olharem, os pulsos são circulares e os pulsos chegaram até a folha, e essa folha ela vai se movimentar verticalmente para cima e para baixo, mas não vai ser deslocada horizontalmente. Tá? Um objeto que boia na superfície da água se movimenta para cima e para baixo quando uma onda passa por ele. A onda não carrega o objeto na direção em que se propaga. A mesma coisa que vocês estão vendo aqui, ó. Propagação da onda. Então, está vendo a onda aqui. O objeto ele sobe e ele desce. Ele sobe e ele desce. Mas ele não se desloca lateralmente, não se desloca horizontalmente. Ok? O que eu posso concluir com isso, professor? Com base nesse exemplo, podemos definir uma onda como algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia, sem, contudo, transportar qualquer partícula do meio. Então, a onda ela não transporta matéria, ela só transporta energia, ok? É importante que vocês façam essas pequenas anotações. As ondas não transportam matéria, as ondas transportam energia. Tudo bem até aí? Classificação de ondas. As ondas podem ser classificadas pelas suas principais características. As características de forma de natureza e direção de vibração. É bom que anotem isso aí, tá? Características de forma da natureza e direção de vibração. Com relação à natureza, elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Isso na forma de natureza, tá? O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Se essas ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar, meus queridos alunos, elas não se propagam no vácuo, ok? Elas podem se propagar no ar, elas podem se propagar na água, ou em uma corda, ou em uma mola, mas nunca vão se propagar no vácuo. Eu estou me referindo, gente, às ondas mecânicas, ok? Eu posso citar como ondas mecânicas, eu posso citar o som de um instrumento musical, que é uma onda sonora, terremotos, né? Que são os abalos sísmicos, ok? Tudo bem até aí? Fizeram suas anotações? A gente pode passar para outra página, então vamos lá. Então aqui tem, ó, o som é uma onda mecânica, pois precisa de um meio material de propagação. Tranquilo? Vamos lá então. Próxima página. Página 43.
Então vamos falar, nós já falamos das ondas mecânicas, então vamos falar um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, que logo no início da aula eu falei para vocês, né? São aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. E por isso podem se propagar no vácuo. Mas, evidentemente, elas também se propagam no meio material. Mas elas não precisam desse meio, como é o caso das ondas mecânicas. Ok? As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material, mas não quer dizer que elas não se propagam no meio material. Elas se propagam, mas elas não precisam. Tá? Elas se propagam no vácuo. Nós podemos citar como exemplos de ondas eletromagnéticas os raios de luz do Sol, como vocês estão vendo aqui nessa linda imagem. Ondas eletromagnéticas, como a luz proveniente do Sol, propagam-se inclusive no vácuo. Isso quer dizer que elas também se propagam em meio material, mas elas não precisam. Ok? Tudo tranquilo até aí, turma? Então vamos adiante. Quanto à direção de vibração, as ondas elas podem ser divididas em transversais e longitudinais. Anotem isso aí, é importantíssimo. Peguem o marca-texto de vocês, marquem isso aí. Quanto à direção de vibração, né? Se a onda vai para frente, se a onda vai para trás, né? Então, conforme a direção da onda, elas podem ser divididas em transversais e em ondas longitudinais. Vamos entender? As ondas transversais, como vocês estão vendo aqui, ó, a direção da propagação dessa onda, ela é perpendicular à direção de vibração. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo direção da propagação da onda é perpendicular, eu estou dizendo que essa onda ela tem uma junção de duas retas que formam um ângulo de 90 graus. Ok? Essa propagação ocorre, por exemplo, quando prendemos uma das extremidades de uma mola em uma parede, como vocês estão vendo aqui, ó. E provocamos um movimento para cima e para baixo na outra extremidade, onde a mão está segurando aqui, ó, para cima e para baixo. Essa onda, ela vai ter uma direção perpendicular, em direção da vibração. Ok? Também são exemplos de ondas transversais as ondas eletromagnéticas. Marquem isso aí, é importante. Ah, professor, então um dos exemplos de ondas transversais são as ondas eletromagnéticas, né? Como a luz visível, né? A luz, os raios solares, os raios X, infravermelhos e os raios ultravioleta. Ondas que oscilam perpendicularmente, como eu disse para vocês, formando duas retas, né? Formando duas retas na mesma direção, formando um ângulo de 90 graus. Ondas que oscilam perpendicularmente à direção de propagação são ondas transversais. Então, há aqui um material, no caso a mão, que faz o movimento para que essa onda oscile para cima e para baixo, essa mola. E aí a gente vai, na próxima aula, estudar essa parte de cima da onda, essa parte de baixo da onda, comprimento da onda. Isso a gente vai estudar na próxima aula, ok? Ondas longitudinais. Vamos entender o que significa isso também. A direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração de seus pulsos. Isso ocorre, por exemplo, quando prendemos uma das extremidades de uma mola em uma parede e provocamos um movimento para frente e para trás, não de baixo para cima, tá? Quando esse movimento é provocado de frente para trás, a mola ela tem essa vibração e aí os pulsos vão, ó, como vocês estão vendo aqui, né? Os pulsos vão para frente e para trás. Um exemplo de ondas longitudinais, anotem aí que é importante isso. As ondas sonoras, né? As ondas sonoras são um bom exemplo de ondas longitudinais. Tudo bem até aí, pessoal? Ondas que oscilam na mesma direção da propagação
são ondas longitudinais. Então aqui há um movimento da mão, né? Para frente e para trás, e aí essa onda vai oscilar numa mesma direção, tanto para frente como ela pode oscilar para trás, ok? As ondas elas podem ser classificadas quanto à direção de propagação delas. Nesse caso aí, nós temos 3 tipos de ondas classificadas quanto à direção de propagação. Ondas unidimensionais, as ondas bidimensionais, que a gente vai já comentar sobre elas, e as ondas tridimensionais. Vamos ver a definição de cada uma delas? As ondas unidimensionais, elas se propagam em uma única direção, como a onda em uma corda naval, né, colocada em movimento aqui por esse rapaz, ok? Esse tipo de onda ela pode se propagar numa mesma direção no espaço, seja qualquer o espaço que ela esteja. Tudo bem? Esse tipo de onda aqui é um tipo de onda que lá na frente vocês vão estudar sobre energia potencial elástica, né? Que se forma quando uma mola ou quando uma corda é esticada e solta. Então aqui ele vai fazer esse movimento. Ele vai esticar, depois ele vai soltar, fazendo esse movimento de onda. Ok? As ondas bidimensionais propagam-se em um plano, como a onda provocada aqui que vocês estão vendo pelo movimento de um barco em um lago, ou do movimento de um barco no mar ou no rio. Esse tipo de onda aqui, vocês estão vendo que é formada uma onda com 2 linhas retas e curvilíneas. As ondas produzidas na água são ondas bidimensionais, porque se propagam sobre uma superfície. No caso aqui, formando 2 linhas. E nós temos também as ondas tridimensionais. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. As ondas tridimensionais propagam-se em todas as direções. Essas aqui já são ondas que se propagam em todas as direções. As ondas sonoras são ondas tridimensionais. É bom anotar isso também. Então vamos só recapitular aqui. Ondas unidimensionais propagam-se em uma única direção, como a onda de uma corda naval. Ok? As ondas bidimensionais, elas se propagam em um plano, como a onda provocada pelo movimento de um barco em um lago. Como vocês estão vendo, formando aqui 2 tipos de linhas. E as ondas tridimensionais propagam-se em todas as direções. Um exemplo bem prático de ondas tridimensionais são as ondas sonoras, o som. Ok? Tudo bem até aí? Entenderam? Qualquer coisa eu vou estar, né, à disposição para responder algumas perguntas, algumas dúvidas. E a gente vai lá para a página do livro de atividades, que eu quero passar uma atividade para vocês. Então a gente vai para as atividades, como eu falei para vocês, são três atividadezinhas, e a gente vai trabalhar logo para a gente fazer juntos, que aí fica mais fácil de vocês também terem um entendimento. Então olha só, classificação e propriedade das ondas. Preencha o esquema a seguir com os termos e as frases do quadro ao lado, colocando-os na posição correta. Propagam-se no vácuo. A gente sabe que aquilo que se propaga no vácuo são ondas eletromagnéticas, né? Aí vem natureza, vem ondas eletromagnéticas, precisam de meio material para se propagar, e as ondas mecânicas. Então aqui logo nesse quadro, evidentemente, a gente pode colocar uma onda conforme a natureza dela, certo? Aqui é natureza. Conforme a natureza das ondas, elas são ondas mecânicas
Se lembram disso? Conforme a natureza das ondas, elas são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ok? Ah, professor, se elas são ondas mecânicas, evidentemente as ondas mecânicas elas precisam de um meio material para propagação. Então aqui vai entrar que elas precisam de um meio material para se propagar. Recapitulando, conforme a natureza da onda, ondas mecânicas, né? Elas precisam de um meio material para se propagar, e as ondas eletromagnéticas, que são ondas que se propagam no vácuo. Ah, professor, mas essas ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em um meio material? Podem. Não é necessário, não tem necessidade, mas elas podem. Então, elas se propagam no vácuo, não é isso? Então, aqui são ondas mecânicas, precisam de um meio material para se propagar, e aqui ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Então, conforme a natureza da onda, tá? Logo em seguida, encontre no caça-palavras os termos referentes à classificação das ondas quanto à natureza, né? Então, quanto à natureza, mais uma vez para ficar bem fixado na memória de vocês, quanto à natureza, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E quanto à direção de vibração da onda, nós temos ondas longitudinais, correto? E as ondas transversais. É aí que vocês vão encontrar mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Tranquilo? E a última questão, que a gente já aproveita para fazer junto. Gente, é uma forma muito bacana, quando o professor ajuda, assim, que vocês se fixam melhor no assunto. Não que o professor vá ajudar vocês, né, a fazer o exercício. Eu vou ajudar vocês a, vamos dizer, numa complementação do exercício, tá? Quem vai fazer os exercícios são vocês, meus queridos alunos. Eu dou uma forcinha para que vocês fixem melhor esse conteúdo. Então, assim, ó, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. A letra A fala o seguinte, ó, nas ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração, certo? Dos seus pulsos. Vou repetir. Nas ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração dos seus pulsos. Isso é verdadeiro, pessoal. Isso aqui é uma definição de uma onda, né, longitudinal. Tá? Isso é verdadeiro. Então coloquem aí e estudem. Tá? Nas ondas longitudinais, a direção de propagação ela vai se coincidir com a direção de vibração dos seus pulsos. Professor, o que é um pulso? É uma perturbação, né? É algo que se propagou em um meio material, como eu já comentei com vocês, ok? Ondas não transportam matéria. Se lembra o que eu disse? As ondas só transportam energia, elas não transportam matéria, ok? Isso aí é verdadeiro, tá? As ondas não transportam matéria, elas só transportam energia. Uma onda produzida em uma corda tem direção longitudinal de propagação? Não. Uma onda produzida em uma corda, ela tem direção transversal de propagação. Então, isso aqui é falso, tá? Então, vocês coloquem aí. Ah, professor, então uma onda produzida em uma corda tem direção transversal de propagação. Ok? Letra D.
Ondas sonoras são exemplos de ondas eletromagnéticas? Negativo. Né? Isso é falso. As ondas sonoras, né, são ondas que eu posso dizer mecânicas. As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar. Então, elas não são ondas eletromagnéticas. As ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Raios solares, para a gente finalizar aqui, né? Raios solares são exemplos de ondas que se propagam pelo vácuo, denominadas de ondas mecânicas. Acabei de comentar aqui em cima. Bem simples. Ondas sonoras só dependem de um meio material. Então, as ondas sonoras são ondas mecânicas. Os raios solares são ondas eletromagnéticas, né? Raios solares são exemplos de ondas que se propagam pelo vácuo. Então, elas são denominadas de ondas eletromagnéticas, não mecânicas. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aí? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? E quero agradecer a oportunidade de ter passado para vocês esse assunto, né? Um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre ondulatória. E se algo ficou ainda sem muito bem explicado, a gente vai na próxima aula, né, depois que a gente conversar e tirar as dúvidas, a gente explica mais uma vez. Tudo bem? Então, tenham todos vocês, né, que vocês possam ter um bom descanso, tudo de bom para vocês, e a gente se encontra na segunda aula, porque essa aula é a primeira da semana, e amanhã a gente já entra com a segunda aula da semana. Tudo bem? Um forte abraço aqui do professor Altino para todos vocês, tá? Até mais.